Bom dia, bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Não tem outro. Eu vou ler com os irmãos no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36. Evangelho de João, capítulo 8, é Jesus Cristo falando para nós. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36. Lembrando, o nome João significa Deus é gracioso. Aqui está falando da graça de Deus que veio para nós, Cristo. João 8, 36, diz assim, Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Pode olhar que é no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36. Quando você lê o capítulo 8 significa o corpo de Cristo com os 7 espíritos dentro. Número 8 significa o corpo de Cristo com os 7 espíritos dentro. Então, o corpo de Cristo com os 7 espíritos dentro dá 8. Versículo 36, 3 mais 6 é 9. Por isso que ele diz assim, João 8, 36, Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8, 36, 36, 3 com 6, 9. 9 que é a serpente, é a sabedoria no hebraico. Entendeu? E Jesus Cristo, ele é a serpente. Quando você vai aqui no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14, olha o que Jesus está dizendo, E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Lembrando, a serpente é o número 9 no hebraico. O número 9, que é a serpente, significa sabedoria e conhecimento. Jesus, ele é a serpente. O que é a serpente? A serpente são os 7 espíritos de Deus que fala no livro de Apocalipse 4, versículo 5. E a serpente, aí quando você vai no livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 23, ali Deus revela, o Senhor Deus Pai revela o seu corpo espiritual para Moisés. No livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 23. Aí você pega os 7 espíritos com o corpo de Deus Pai, dá 8. Quando Jesus veio aqui na terra em carne e osso, num corpo de carne e osso, deu 9. Então são 7 espíritos, Deus são 7 espíritos e 2 corpos, que é o corpo do Pai, o corpo do Filho e 7 espíritos. Dá 9, que é a serpente, é a sabedoria verdadeira. Quando você vai aqui no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 8. Olha o que Filipe pergunta para Cristo. Olha lá. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, nos basta. Versículo 9 é a serpente, Versículo 9 são os 7 espíritos de Deus, o corpo de Deus Pai, o corpo de Cristo. Dá 9, a serpente. Aí está escrito assim, Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? Filipe, quem me vê a mim, vê ao Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai. Entendeu? Jesus, ele é a serpente. Jesus, ele é os 7 espíritos de Deus. Ele é o corpo de Deus Pai e o corpo de Cristo. 7 espíritos, 2 corpos, 9 a serpente. A sabedoria verdadeira. Este é Deus. Entendeu? Bom dia a todos, irmãos, a paz do Senhor, orai e vigiai. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é os 10 mandamentos. Cristão só que obedece os mandamentos.